Boa tarde a todos e todas presentes. Eu quero uma escola do campo, que tenha a ver com a vida, com a gente, querida e organizada, e conduzida coletivamente. Quero uma escola do campo que não enxergue apenas equações, que tenha como chave mestra o trabalho e os mutirões. Eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu quero uma escola do campo, onde o saber não seja limitado. Quero a gente possa ver o todo e possa compreender os lados. Eu quero uma escola do campo, onde esteja o ciclo da nossa semeia, que seja como a nossa casa, que não seja como a casa alheia. Quero uma escola do campo, que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Quero uma escola do campo, onde o saber não seja limitado, que a gente possa ver o que todo e possa compreender os lados. Eu quero uma escola do campo, onde esteja o ciclo da nossa semeia, que seja como a nossa casa, que não seja como a nossa alheia, a casa alheia. Eu quero uma escola do campo que não tenha onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Então, a gente inicia, né, o grupo de estudo com a Francisca, a Elizabeth e a Ana Paula sobre a mediação. A gente pode estar conduzindo aí a mediação, tá bom? Após eu posso fazer essa mediação. Ok, pode, com a palavra esse trio, tá? Para a gente iniciar. Bom, boa tarde a todos e a todas. A Elizabeth, ela não vai poder participar, né? Que ela está viajando retornando, na verdade, né? Para Benjamin Constant. E aí ela não vai poder participar. Vai ser eu e a Ana Paula. Bom, a gente fizemos uma síntese, né? Fizemos umas categorias de acordo com o que o quadro, referente ao quadro, está pedindo, né? E a nossa lei ficou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, que é a LDB, a nossa famosa LDB, tá? E aí, na primeira coluna que o quadro pede, que seria o que estabelece, né? E aí a gente fizemos uma categorização, que seria da segunda coluna, junto com essa primeira coluna, tá? E aí eu vou falar um pouquinho, e aí depois a Ana Paula, ela continua. A síntese geral da lei, o que ela fala, né? O que ela traz, a LDB, ela organiza a educação nacional e define a responsabilidade dos sistemas de ensino. Isso, praticamente, a lei, ela faz, ela organiza, tá? E define a responsabilidade. E aí, o projeto pedagógico, o que seria, né? Seria garantir a participação da escola e dos professores na elaboração e na execução da proposta pedagógica. Essa que seria o projeto pedagógico, tá? E aí eu coloquei do lado, só que isso aí eu vou falar, seria fazer a ligação, tá bom? E as classes multisseriadas, dentro da lei, embora ela não utilize diretamente, né, que esse termo, ela permite formas flexíveis de organização das turmas e do ensino, tá? E aí o currículo, que estabelece uma base comum, uma parte diversificada, considerando as características regionais e culturais, incluindo a história e cultura afro-brasileira e indígena, tá? Deixa eu colocar aqui. E aí a Ana Paula vai dar continuidade, tá bom? Boa tarde a todos. Continuando com a fala da Francisca, né, nós temos também a educação do campo rural, onde ele orienta que o ensino ele considere as características necessárias e a realidade das populações rurais, né? Então, eles têm
que ter essa visão das necessidades de cada povo, de cada região. E também temos a educação escolar indígena, que é onde assegura uma educação bilíngue e intercultural, valorizando línguas, culturas, saberes e formas próprias de aprendizagem dos povos indígenas, né? Então é onde eles vão dar mais valor à língua dos povos indígenas, né? Em seguida temos a formação de professores, que ela orienta a formação e a valorização dos profissionais da educação, incluindo formação inicial e continuada, né? Por fim, nós concluímos com a educação das águas e das florestas, que não aparece com esses termos na LDB, né? Mas pode ser relacionada à valorização das características regionais e culturais de diferentes territórios locais. E aí eu passo para Carla, né, dar continuidade ao nosso próximo quadro. Bom, esse próximo quadro seria, né, os artigos que foi retirado na lei, tá? Bom, no projeto político-pedagógico, o artigo 12, inciso 1, ele fala, na LDB, ele incumbe os estabelecimentos de ensino de elaboração e execução às suas propostas pedagógicas. Então, nesse projeto pedagógico, político-pedagógico, ele vai tirar o artigo 12, inciso 1, o artigo 13, inciso 1º e inciso 2º, que ele fala, determina que os docentes participem da elaboração da proposta pedagógica e elaborem e cumpram um plano de trabalho segundo essa proposta, tá? Já o artigo 14, ele prevê gestão democrática, participação dos profissionais da educação num projeto pedagógico e participação das comunidades escolar e local. Esse aí seria do projeto político-pedagógico. Já na classes multisseriada, já que ela não, embora ela não utilize diretamente, mas o artigo 23, ele permite organizar a educação básica em séries, ciclos, alternâncias, regular de período de estudo, grupos não seriados e outras formas, conforme o interesse de processo de aprendizagem. Então, a classe multisseriada, no artigo 23, ele fala um pouco, já que ele não fala diretamente, ele não utiliza diretamente esse termo, mas dá para associar, tá bom? E seria as classes multisseriada que foi retirado dos artigos da LDB, tá? Já o currículo, ele traz o artigo 26, ele define a base nacional comum e a parte diversificada, considerando características regionais e locais, incluindo conhecimento da realidade social, político e cultural, especialmente do Brasil. Já o artigo 26A, ele também torna obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena em todo o currículo escolar. Então, esse aí seria o currículo. Já na educação do campo rural, ele traz, na LDB, o artigo 28, inciso 1º, 2º e 3º, que ele fala na oferta de educação básica para a população rural, determina adaptações de conteúdos e metodologia organização escolar próprias, calendário ajustado do ciclo agrícola e as condições climáticas e adequação à natureza do trabalho rural. Já o artigo 28, parágrafo único, ele prevê a manifestação do órgão normativo e da comunidade escolar sobre o fechamento das escolas do campo indígena e quilombolas, com análise de impacto e justificativa, tá? Esse seria a educação do campo rural, que foi tirado da lei da LDB, tá bom? E aí a Ana vai dar continuidade com os demais artigos, tá bom? Nós também temos a educação escolar indígena do artigo 32, né, que assegura às comunidades indígenas o uso de suas línguas maternas e de processos próprios de aprendizagem, né? Ou seja, a LDB ela garante que o uso das línguas maternas dos indígenas eles sejam
usados como processos de aprendizagem, não só na língua portuguesa, mas também na sua língua materna, né? O artigo 78, né, que determina a educação escolar bilíngue intelectual para os povos indígenas, visando recuperar memórias históricas, reafirmar identidades e valorizar línguas e ciências, além de garantir acessos a conhecimentos técnicos e científicos, né? E aí temos o artigo 79, que prevê apoio técnico financeiro para programas de educação intercultural indígena, com participação das comunidades, formação pessoal especializado, currículos e programas específicos e materiais didáticos específicos e diferenciados. E aí temos a formação de professores do artigo 61 a 67, que tratam dos profissionais da educação, fundamentos da formação, formação inicial e continuada, licenciatura, valorização, carreira, piso e aperfeiçoamento e condições adequadas de trabalho, né? Ou seja, a LDB ela reconhece que o professor ela precisa ter uma formação mais adequada e também oportunidade de continuar aprendendo, que não é só na formação do professor que ele vai obter todo o conhecimento do mundo, né? Ele precisa ter esse conhecimento continuado, né? E aí nós temos a educação das águas e da floresta, que é do artigo 23, 26 e 28, que permite a organização escolar flexível, currículo considerando características regionais e locais e adequação da educação rurais e peculiaridades de cada região, né? Nesse critério da educação, a LDB ela tem como objetivo, né, poder organizar o ensino levando em consideração a realidade do lugar, né, do lugar em que está sendo providenciado essa educação, né. Então, em outras palavras, a escola é localizada em uma comunidade, por exemplo, que vive próximos aos rios, florestas ou regiões com características específicas, né? E aí eu passo para Carla dar continuidade ao nosso último quadro. Bom, esse último quadro seria o que relaciona, né, com nossas pesquisas, que é do nosso projeto, né? E a gente fez essa caracterização, essa categorização, na verdade, tá? A territorialidade, o que ela se relaciona, a educação, as características culturais, sociais e territoriais das comunidades da Tríplice Fronteira. O currículo intercultural, ela valoriza, né, o currículo que interage culturas, saberes, línguas e modos de vida das comunidades amazônicas. Os materiais pedagógicos, ela apoia a produção de materiais educativos específicos e adequados à realidade do campo indígena. Os saberes tradicionais valoriza o conhecimento, práticas e saberes tradicionais das comunidades. E a formação de professores, ela contribui para a formação, né, dos professores voltada à diversidade, às diferentes realidades educacionais, tá? E aí a Ana vai dar continuidade nessas outras categorizações, tá bom? Então, e aí temos a organização da escola, né? Que permite de forma flexível, né, de organização do ensino, considerando particularidades locais, né? Ou seja, a escola ela pode organizar o ensino de uma maneira, né, que faça sentido para a realidade da comunidade que está sendo localizada, né? Por exemplo, uma comunidade ribeirinha, rural indígena, a gente pode levar em consideração adaptar, né, conforme a realidade, por exemplo, a rotina das famílias, as condições de acesso à escola, as características do território, né, se são boas ou não. E também é importante, né, levar em consideração as condições climáticas. E aí temos o projeto político pedagógico, né,
que fortalece a construção participativa, né, do projeto pedagógico, considerando as necessidades e saberes de comunidade, né. Ele deve ser construído com a participação de profissionais, né, não somente da parte da gestão, né. A escola e a comunidade, né, elas devem estar ativas no processo do projeto político pedagógico, né, não deve ser só feita pela direção da escola, né. E aí temos os indicadores educacionais, que contribuem para analisar as condições de acesso, permanência, infraestrutura e currículo de formação docente, né. Os indicadores, eles ajudam a analisar as condições da educação conforme a realidade da educação que está sendo oferecida, né? Se ela está, por exemplo, se os estudantes têm acesso e conseguem permanecer na escola, se o currículo atende às necessidades dos alunos, né? Assim, essas informações, elas ajudam a identificar os desafios e as necessidades da educação. E temos também, né, a educomunicação, que incentiva a participação dos sujeitos na produção e compartilhamento dos conhecimentos, né? Então, eles têm uma ideia de usar o meio de comunicação como um processo educativo, né? Onde o aluno ele tem a sua parte de comunicação. Ele não vai ser só o ser humano que recebe aquela informação, ele também vai ter o direito de compartilhar dos seus próprios conhecimentos. E o que tudo isso tem em relação com o projeto PAINTER, né? Com a FAPEA, né? Nós podemos relacionar a LDB com o projeto FAPEA, porque a legislação ela oferece fundamentos para trabalhar, né, com um currículo mais contextualizado, com a educação intercultural, com a valorização de saberes tradicionais e com a formação de professores, é claro. Dessa forma, né, esses princípios podem contribuir para ações que serão desenvolvidas pelo projeto. Bom, então é isso, tá? É nosso grupo, né? Eu e a Elizabeth e a Ana Paula, já que a Elizabeth não pôde participar. Isso aí que a gente tentou, né, tirar, ainda não sei se é, porque faz muito tempo que eu não pego a lei, né, da LDB, faz muito tempo, né, que eu não faço nem a leitura, né, dela. E aí agora, lendo, né, eu espero que esteja certo, né, Ana Paula? Tá? Isso aí é a nossa pequena apresentação e o que a gente pode tirar dessa lei, tá bom? Obrigada. Obrigada. Nossa, parabéns, meninas, né? Muito, muito parabéns mesmo. Não se preocupe, Francisca, vocês foram nas feridas mesmo, nos artigos destinados à educação do campo, das águas e da floresta, como a dupla colocou, não tem essa terminologia, porque é uma terminologia bastante recente, né? Desde de 98, da educação do campo, e aí ganhou das águas e da floresta por conta dos pesquisadores, dos professores, do movimento da Amazônia, tá? Então é importante frisar isso, só era educação do campo, e aí ganha essa nova terminologia das águas e das florestas por conta desse movimento forte que tem, principalmente a referência o Pará, né? Que tem esse movimento muito forte aí sob a liderança do professor Salomão, que é o meu supervisor de pós-doc. Então, é bastante recente. Então, a legislação, a LDB, ela é de 1996, né? Então, 2 anos depois é que ocorre o movimento da educação do campo, implementada, né, assim, pelo MST, é importante dizer isso, é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Eles colocam na agenda do Estado, muito antes, já também o movimento da educação indígena e escolar indígena também. Então, foi todo um movimento, né, pós-ditadura militar, né, aí da década de 80, 1980,
com a aprovação da Constituição em 1988, né? Então, tem todo esse movimento de redemocratização que o país vivenciava nesse momento. Então, todos esses direitos muito bem acolhidos, né? A gente tem a terceira LDB do Brasil, que é essa nossa atual, e que acolhe com essa esperança, né? Com esse fruto desse movimento muito, muito bonito que houve dos diferentes movimentos sociais que colocaram na agenda do Estado, não, a gente quer essa escola aqui, a gente quer esse tipo de educação. Então, em 96, aprova a LDB, em 98, o Movimento da Educação do Campo, né, que vem aí trazendo, diz, não, a gente precisa de uma educação diferente, né, e os povos indígenas, a gente precisa de uma educação bilíngue, diferenciada, né, que tem a ver com a vida com a gente, né, que como diz lá a letra da música, muito interessante, porque era uma educação muito... que ótimo, professor Luiz, compartilhe conosco. Era uma educação ainda pautada na educação rural, que essa é a terminologia que tem na LDB. Então, a gente vai vendo aí, também nesse processo, entendendo a educação do campo, das águas e da floresta, que tem uma diferença de terminologia e de concepção, quando eu falo que é educação rural e educação do campo, das águas e da floresta. Porque a educação rural, ainda naquela concepção de tudo é muito mais precário, a escola é fechada, os professores são menos valorizados, né, menor titulação. Então, assim, há uma concepção de precariedade voltado para a educação rural. Quando eu digo educação do campo, das águas e da floresta, é associada a esse movimento de luta, de dizer, nós queremos uma educação diferenciada, uma educação com qualidade social, né? Exatamente, associada à realidade, que é justamente isso que a dupla trouxe, né? Muito forte as palavras-chave, né? Que tem a ver com contexto, que tem a ver com a realidade, que tem esse currículo, como diz a própria LDB, né? Que tem esse currículo atrelado a essa realidade, né? Essa temporalidade que a Ana Paula muito bem colocou, as questões climáticas, Francisca também colocou, justamente ao período de produção, né? A sazonalidade. Então, muito a ver com tudo isso, importante demais conhecer esses termos, né? Então, como a Neide Mara está colocando no chat, então coloquem aí perguntas, quem não quiser fazer, pode fazer por escrito também no chat, tá bom? Então, assim, muito bem posto, vocês trouxeram os artigos principais, é importante frisar que a LDB é a nossa Bíblia da educação, né? É o nosso livro maior, a nossa lei maior, depois da Constituição. A Constituição, ela traz o todo dos direitos sociais, mas a educação, ela é posta na LDB. E aí ela trata de todas as modalidades, todas as etapas, né? Então, ainda com a nomenclatura educação rural, mas a forma como os artigos são colocados traz muito da concepção da educação do campo, das águas e da floresta. Então, há um avanço muito significativo quando você traz aí a LDB no artigo 28, né, que ela é específica, com seus incisos e seu parágrafo único ali, né, a parte da educação do campo, das águas e da floresta, que é destinado, então tem um artigo específico para a educação do campo, das águas e da floresta, que é o artigo 28, tá? E aí vai trazer todos esses elementos que muito bem a dupla colocou, né? Muito bem a dupla colocou, e a luta por isso, porque é um dos textos mais avançados a nível mundial, mas há uma discrepância muito grande quando se fala em prática, né, em implementação. Então, o artigo 28, muito bem posto, e aí, por isso que tem os outros documentos para normatizar, porque a LDB, ela abarca todas as etapas e modalidades, então, tem diretriz específica para cada área, né? Então, por isso que a gente vai ver também as diretrizes da educação do campo e escolar indígena. Então, o artigo 28, que vai dizer que o sistema de ensino promoverá essas adaptações, né, de acordo com as peculiaridades. Os currículos, o conteúdo curricular, as metodologias, tudo tem que ser
atendendo às reais necessidades e interesses dos alunos. Então, ninguém está inventando, está na lei, né? Com possibilidade de uso, dentre outros, da pedagogia da alternância, que também é uma lei de 2023, né? Que foi dada agora em 2023, também que os meninos vão trazer aí outra dupla, pedagogia da alternância, também como possibilidade, né? E a organização escolar, o próprio projeto político-pedagógico, né? Não é a secretaria que tem que ir lá com seus especialistas fazer o projeto político-pedagógico. Então, é outra discussão, né? Como a dupla colocou, é a comunidade que tem que estar envolvida, né? Para decidir, para elaborar, para construir esse processo do seu PPP, né? O famoso PPP da escola, que a gente fazendo levantamento, é difícil ter o PPP da escola, né? Muita escola sem projeto político-pedagógico, que é a identidade dessa escola, né? Deveria ser um primeiro documento, né, elaborado aí por todos e todas, né, que estão aí permeando aí o contexto escolar. E aí eu queria dizer também que o multisseriado, ele não tem essa terminologia na LDB, como muito bem a dupla coloca, mas é não seriado, né? Quando não é seriado, então, significa que pode ser o multisseriado. E a gente vai ver as outras diretrizes que vão especificar melhor, né, esse trabalho. E é um trabalho novo que a gente vai desenvolver, conforme a Ana Paula coloca aí, a educomunicação. Professor, o que é isso, né? Então, é um trabalho que vai se romper, é uma possibilidade de trazer educação e comunicação, isso que eu acho que hoje é a sensação, é algo que está... que faz parte de todo o processo educativo, que é a questão do uso das mídias, com responsabilidade, né, das tecnologias, como que isso pode ajudar no processo de produção do conhecimento. Eu acho que não é porque é uma escola rural que a gente não pode ter, claro que a questão da qualidade perpassa por isso, né? Então, essa ferramenta, que é também a educomunicação, é uma área, é uma ciência também, tá? Rompe com a educação bancária, né, em que todas as pessoas, né, envolvidas são protagonistas e elas fazem parte da produção do conhecimento, não só repassar uma informação, vou receber uma informação, não, a gente vai trabalhar nessa perspectiva. Eu acho que o projeto, ele dá essa possibilidade da gente trabalhar no chão da comunidade, ir até as comunidades, ouvir os comunitários, ouvir os professores, estar com eles nessa prática de campo que a gente vai começar a desenvolver, e a partir dessa perspectiva de que eles são os protagonistas, nós somos os protagonistas, né? Que escola é essa que nós queremos, a partir de todas essas questões que vocês colocam aí na legislação. E os artigos 78 e 79, né, da educação escolar indígena, é o uso das línguas maternas, né? Tem que ter, né, no próprio currículo, né? E uma educação bilíngue, intercultural, né? Diferenciada, conforme prevê aí a LDB, que é a nossa lei maior, tá? Então, muito parabéns, né, às meninas. E quem quiser fazer perguntas, quem quiser fazer observações, né? É só colocar aqui, o professor Luiz colocou aqui, né? CEMED, o professor Mário, professor Mário Ticuna, é o doutorando que está fazendo, que também participa do projeto, né? É professor também, e colocou CEMED versus Educação Escolar Indígena. Tem todas essas questões também, né? Que já vem pacotes prontos, já vem algo construído do Estado, né? Da Secretaria do Estado, que vai para as secretarias municipais, às vezes já vem lá do MEC, né? Então, que não tem, às vezes, não dialoga com a realidade das escolas que estão aqui, né, na fronteira do Alto Solimões, muito bem posto. O professor Luiz Fernando colocou São 3 matérias jornalísticas, Jarly, que saiu no jornal Brasil de Fato, que vem falando sobre o Plano Nacional de Educação, a relação com a educação, a escola do campo, falando sobre o impacto do agronegócio na escola do campo, legal, né? Então, a gente coloquei aí para os colegas lerem, né, que eu acho que vale a pena também, porque eu acho que a notícia, o jornalismo tem esse fim, né, para a gente tomar nota
de como tem andado a educação no cenário, principalmente na escola do campo, né? Exatamente, ótimo, muito obrigada aí, com certeza. Eu acho que trabalhar a partir das notícias, né, o que tem veiculado, né, sobre a educação do campo, e ainda mais agora, num momento tão propício, né, em que estão em processo de construção os planos municipais de educação, os planos estaduais e os planos municipais de educação, né, então, qual é o lugar da educação do campo, né, nesses planos, e é interessante mesmo acompanhar essas notícias e conhecer. Obrigada, professor. O professor Mário também colocou aqui o modo de vida de um grupo ou sociedade. A Neidmara, eu não havia pensado no conceito da educação rural, ok, né? Há uma diferença, né, entre a educação rural e a educação do campo, das águas e da floresta. Muitos autores dizem que a educação do campo, das águas e da floresta ainda nem sequer foi implementada, por isso que os agentes territoriais estão nessa luta, né? Neidmara também é uma agente territorial de Santo Antônio do Içá, e estão na luta para verificar a implementação, né, do novo Pronacampo, que são a educação do campo, das águas e da floresta, a política nacional, política pública, né? Exato. Aí a matéria do professor. Ah, tá. E a Francisca colocou aqui também o que cada um faz, né? Ok. Certo. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? É o momento, a Neidmara vai colocar. Com bases legais nacionais, como está sendo aplicada essa legislação? Será que estão sendo aplicadas na prática? Muito bem. As meninas podem falar um pouco, e aí depois eu posso também falar um pouquinho mais, né? Muito bem, Neide, parabéns pela pergunta. Eu, particularmente, eu acho, assim, que nem tudo, né? Nem tudo que a LDB traz, né? Está sendo aplicada na prática, até porque a gente já veio, né, do ensino médio, né, eu já fiz parte eu bolsista, né, pela UFAM, né, eu fui bolsista nas escolas, e aí a gente vê muitas coisas que realmente não estão, né, não estão fazendo, não estão seguindo, aí só que aí tem um questionamento, né, também, será que vem da parte de onde? Será que é da escola? Será que é do professor? Será que vem lá de cima, né, também? Tudo é relacionado, né? Só que é uma luta. Como eu fui bolsista, eu presenciei e vivi, né, também. Alguns professores que realmente tinham garra mesmo de realmente ir ensinar com excelência, né? Mas tinha outros que não, que já estava saturado disso, né? Que é muita carga, é muita responsabilidade e muito, a gente pode dizer, obrigado, né? Eles são obrigados a ter tudo bonitinho, que agora, né, tudo, se o aluno não passar, é questionado. Se o aluno tirar nota baixa, é questionado, né? Então, a LDB, algumas coisas que ela traz, realmente não é aplicado na prática. Assim, ao meu ver, tá bom? Não sei a Ana. Ana? Também posso dizer, né, que não estão sendo tão aplicadas. Eu saí do ensino médio não tem muito tempo, né? Eu saí do ensino médio e vim direto para a universidade, então o que eu posso dizer é que no momento que eu vivia no ensino médio, eu me deparava com colegas indígenas que eles moravam em comunidades que eram bastante distantes, né, da cidade. Então, eles tinham o problema com a deslocação até a escola, tanto na vinda quanto na volta. E agora, aqui na universidade também, eu me deparo com alguns problemas, né? Mas não é tanto em deslocação, é mais com conteúdo linguístico. Por exemplo, na minha sala tem um colega que ele não consegue se comunicar muito bem com os professores, com os colegas, porque ele não domina muito bem a língua portuguesa, né? Então, o que eu posso dizer é que realmente a LDB ela tem planos bons, né? Mas não está sendo tão elaborado, não está sendo tão aplicado à nossa realidade. Obrigada, meninas. Meninos foram muito bem, realmente. O desafio é a implementação,
né? Ainda está muito longe da realidade, é verdade, Mário, muito longe. Na prática, muito pouco é feito, Anazilene. A adequação curricular passa longe do que se fala em lei. Temos muito, né? É verdade. Só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui. Por isso que é importante ter uma etapa do projeto, gente, que vai ser muito bonita, que vai ser o levantamento dos dados educacionais em sites oficiais, né? Não é qualquer site, né? Então, para a gente ter essas respostas, a gente precisa ver os indicadores. O que está falando os indicadores? E um importante site para olhar, gente, nós que somos da área da educação, é olhar o painel de monitoramento. Está até errado aí, monitoramento. Tá? Considere aí o chat. Eu coloquei aí o link do painel de monitoramento do Plano Nacional de Educação do passado, né? Do que terminou em 2024. Por que é importante? Você vai lá, você clica diretamente, na meta 1 sobre a educação infantil, você clica e você vai vendo lá o que foi atingido. E essas metas, elas são de acordo também com que está dentro da implementação das leis, né? Então, é uma importante fonte, tá? De busca de indicadores, né? Como é que está o mapeamento, qual é a realidade, qual é o diagnóstico dessa nossa educação escolar, né? E por que não é implementado. Então, há um conjunto dos entes federados, né? Às vezes falta vontade política mesmo, né? Da implementação. Qual é a concepção? Isso não é Benjamin Constant, nem Amazonas, é nacional. Eu participo de vários grupos nacionais de estudos sobre a educação do campo e a gente vê que a demanda, a queixa principal são essas, né? Os indicadores baixos, né? E processos de aprendizagem baixíssimos, fechamento de escolas. Olha os dados, né? Que eu tinha separado aqui para quando chegasse as diretrizes de 2008, mas eu já vou logo antecipar. Só no ano de 2023, no Amazonas, foram fechadas 101 escolas, né? Então, quais escolas são essas que são fechadas, a gente acha? São escolas da área rural, né? São escolas, principalmente as multisseriadas, com a desculpa de que há pouca demanda, né? Mas não importa, se tiver 10 alunos numa turma lá, e aí, de acordo com como diz a legislação, não se pode fechar se não tiver o aval da comunidade. Está aqui no artigo, parágrafo único do artigo 28, o fechamento de escolas do campo indígenas e quilombolas será precedido da manifestação do acordo normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela CEMED, pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. A comunidade também entra nesse processo. Não é só um comunicado que as CEMEDs dão, a gente está fechando e pronto. Não é isso. Tem que ter esse aval da comunidade. Outro dado também que é bastante relevante, olha, no Amazonas de 2000 a 2023, 2.815 escolas foram fechadas no Amazonas. Olha o tratamento periférico também da educação, voltado para a educação do campo, das águas e da floresta. Professores, formação de professores. No ano de 2007, mas eu tenho mais atual também, 21,6% dos professores que atuavam no ensino superior, no ensino dos anos finais, tinham formação superior. Apenas 21,6% em 2007. Quando foi agora, em 2023, no Brasil, 20% não possui ensino superior, quer dizer, melhorou, mas não está 100%, né? Então, 20% ainda não tem nível superior. Infraestrutura, 38 mil escolas não possuem biblioteca na área rural. Então, assim, é muita coisa, né? Então, assim, do tanto de questões que a gente não está nem perto de considerar quando se fala em projeto político-pedagógico, em currículo escolar, a gente está muito longe do que diz a legislação, realmente, tá? E principalmente na parte também de formação de professores. Então, assim, há muita coisa, há muita demanda, né? Isso aqui é um trabalho que traz para nós essas realidades, né? E para conhecer, para poder também fazer essas intervenções. Ok, meninas. Obrigada, Neide, a tua pergunta muito bem colocada.
realmente falta muito para ser aplicada, né? Quem mais gostaria de fazer perguntas? Ou a gente vai passar para o grupo 2, a dupla 2. Quem são aí os meninos? Felipe Ayambo e Cristiele Marcos Gomes. Felipe Ayambo pode se apresentar, Cristiele também, tá bom? E sob a condução do professor Luiz Fernando, que vai fazer a mediação. Tá bom, gente? Boa tarde a todos, né? Me chamo professor Luiz, sou professor do curso de Pedagogia, daqui do INC UFAM, né? Trabalho com educação em tecnologia, né? Então, eu penso que vou contribuir aqui a partir do trabalho do que o Felipe vai trazer e tentar mobilizar isso, né? Uma das coisas que eu converso com a professora Fabiane é mobilizar em alguma medida tecnologias educacionais no contexto do campo, né? Hoje a gente tem os atravessamentos sobre essas tecnologias, a BNCC computacional, né, que no final eu vou falar, resgatar isso, e depois também falar de modo geral sobre os estudos e todo o desenvolvimento da pesquisa no campo, na educação do campo, né. E aí eu passo a palavra para o Felipe agora. Então, boa tarde a todos. Queria dizer que estou feliz por estar participando dessa reunião, que de fato é importante. E eu vou trazer sobre, ficamos responsáveis, eu e a Cristiele, a amiga Cristiele, que a gente fez uma dupla, sobre a resolução, né, do Conselho Nacional de Educação, que barra Câmara de Educação Básica, número 1, de 3 de abril de 2002. Mas, diante disso, o que é essa resolução, né? É importante fazer essa pergunta, o que é, para poder a gente ter um norte e poder dialogar e poder falar. Então, quando a gente trata sobre o que dizemos que ela é a primeira norma nacional focada exclusivamente na educação das pessoas que vivem no campo. Digamos que essa resolução, ela foca exclusivamente nas pessoas nos estudantes que estudam no campo. Ele deixa um pouco de lado a educação na zona urbana. E o que ela reconhece? Ela reconhece que as escolas rurais precisam ter um projeto pedagógico próprio. E também é importante dizer que ela valoriza a diversidade do campo, sua cultura, seu povo e seus modos de vida. E é importante também dizer, se perguntar, para que serve, né? Para que serve essa resolução? Primeiro ponto, para orientar prefeituras, Estado, a organizar e manter as escolas do campo. E também, segundo ponto, para garantir que o calendário escolar respeite o tempo da natureza e as colheitas locais. Para proibir o fechamento arbitrário de pequenas escolas rurais. Como foi dito anteriormente, né? Muitas escolas são fechadas por dizer que falta de alunos, enfim. E para assegurar que o conteúdo ensinado tenha relação com a vida e o trabalho do campo. E, por último, para falar sobre a resolução, assim, como surgiu? Ela nasceu de luta de movimentos, através das lutas dos movimentos sociais, né? Os sindicatos de trabalhadores e rurais e educadores. Então, o que eu acabei de falar, ela não está no quadro, mas foi digamos que eu achei bem interessante trazer logo para a gente abordar. E já passando diretamente para o quadro de estudo, eu queria falar sobre umas coisas que também não está aí, né? Mas só que eu vi que era necessário falar. Eu dividi aqui no meu escrito sobre síntese, projeto. Eu vou apresentar o projeto político-pedagógico, as classes multisseriadas, né? Que também envolvem os currículos, a educação do campo rural, a educação escolar indígena, e eu vou falar assim sucessivamente. Então, falando sobre a síntese geral, ela institui as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo e orienta que a educação considere as características, necessidade, né, saberes da escultura, a identidade e a realidade da população do campo. Isso é trazido, né, abordado no artigo 1 e o artigo 2. E já falando sobre o projeto político-pedagógico, que ela orienta que as propostas pedagógicas e os projetos institucionais das escolas do campo estejam vinculados à realidade dos estudantes e considere suas características sociais, culturais
política, econômica e de gênero, geração e etnia. E esse projeto político-pedagógico é abordado no artigo 4, e o 5º e o 10º. É interessante também enfatizar, né, que esse projeto político-pedagógico é interessante porque ela foca exclusivamente, né, a realidade dos estudantes, como estava dito. Ou seja, quando tem isso, né, na escola, quando cria esse projeto político-pedagógico, o estudante, de fato, ele é valorizado e não excluído. Porque, imagina, trazer um projeto político-pedagógico de Manaus, por exemplo, né, e tentar aplicar aqui na nossa realidade, ou numa comunidade. Obviamente que não vai dar, porque as dificuldades que em Manaus tem, não vai ter aqui. Por exemplo, a estiagem, o tempo de seca, de cheia, não existe em Manaus. Mas especificamente aqui na nossa realidade, né, na nossa região. E falando sobre as classes multisseriadas, que ela reconhece a necessidade de estratégias específicas para atender às características de escola do campo, permitindo formas diferenciadas de organização dos tempos e espaços escolares de acordo com a necessidade do estudante. Isso ele é abordado no artigo 7 da classe multisseriada, que reconhece que as classes multisseriadas precisam de uma estratégia específica para poder permitir forma diferenciada de organização dos tempos e espaços escolares de acordo com a necessidade dos estudantes. Ou seja, podemos dizer que a classe multisseriada, né, muitos estudantes, eles vivem de maneira diferente, né, a realidade diferente, ou seja, muitos têm que deixar a escola, dizer assim, a escola, né, se a escola não tirar um tempo para eles, porque eles têm que trabalhar, têm que sustentar a sua família. Isso levando também, já trazendo a questão também do EJA, né, que quando a gente fala sobre o EJA, que tem alunos que deixam a escola por trabalhar. Quando digamos, o projeto político-pedagógico não vem suprir essas necessidades. E o currículo, falando sobre o currículo, ela orienta que a organização curricular considere os saberes e as experiências dos estudantes do campo, valorizando a diversidade cultural, social, econômica e ética, além da relação entre o conhecimento escolar, realidade do território, da ciência, da tecnologia e a sustentabilidade. Isso é abordado no artigo 2, do artigo 5, 7 e o 13. E já mais especificamente da educação do campo e da rural, ela estabelece diretrizes específicas para a educação básica nas escolas do campo, garantindo que a sua organização esteja relacionada às características e às necessidades das populações do campo, possibilitando estratégia diferenciada de atendimento, inclusive quando ao tempo e espaço escolar. Isso é abordado ao artigo 1, 2, 3, o 6 e o 7. E já a educação escolar indígena estabelece que a proposta pedagógica das escolas do campo deve considerar diretrizes curriculares nacionais para as diferentes modalidades de ensino, incluindo a educação escolar indígena, e determina que a diversidade cultural e étnica seja considerada nas propostas pedagógicas, artigo 2 e o artigo 5. E já no quesito da formação de professores, orienta que a formação dos profissionais, né, que atuam nas escolas do campo, considere as características e as necessidades próprias dessas escolas, valorizando os conhecimentos e as experiências das populações do campo. Isso é trazido no artigo 12 e 13. De maneira geral, o que eu quis trazer nessa resolução do Conselho Nacional de Educação que organiza as diretrizes da educação. Ela organiza as educação, né? As diretrizes da educação básica nas escolas do campo. O ponto central é que a escola precisa considerar a realidade dos estudantes. Ou seja, como eu disse, não podemos trazer um projeto político-pedagógico de Manaus, que seja para fora, a nossa realidade. Também, com isso,
aparece no projeto político-pedagógico, no currículo, na formação dos professores e também na organização de tempos e espaços escolares. A resolução também valoriza a diversidade cultural, a ética e estabelece uma relação importante com a educação escolar indígena. Aí a gente vai passar para o próximo quadro, que é sobre os artigos que a gente trouxe, né? Sobre a questão da educação do campo, das águas e da floresta, o artigo 1. Então para abordar o artigo 1, a qual a gente trouxe, da educação do campo, das águas e da floresta, o artigo 1, ela diz: institui as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas. Então, o artigo 1, basicamente, diz que a resolução cria orientações oficiais para organizar a educação básica nas escolas do campo. Ou seja, o governo estabelece uma diretriz para orientar como deve funcionar a educação destinada às populações que vivem no campo. Mais aprofundadamente, o artigo 1 é importante porque ele apresenta um objetivo principal da resolução, que é estabelecer diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. Em outras palavras, ele cria orientações, né, para que a educação seja oferecida nessas escolas, considera as características e as necessidades das populações do campo. Um exemplo disso é que em uma escola localizada em uma comunidade rural ou ribeirinha, né, ou em outro território do campo, quando possui uma realidade diferente de uma escola urbana, ou seja, é diferente. Os estudantes podem ter outras formas de trabalho, de organização da comunidade, de relação com a natureza e com o território. Então, essa diretriz ajuda a orientar uma educação que considere essa realidade. Ou seja, cada lugar é diferente, e por isso que essa resolução ela tenta esclarecer o máximo para poder não ter essa desorganização. E trazendo um pouco para vocês qual a relação com a nossa pesquisa, já, ainda nesse artigo, número 1, né? Isso se relaciona com a nossa pesquisa porque ela mostra que a educação precisa estar vinculada ao contexto onde os estudantes vivem. No caso da Amazônia, né? Trazendo para cá. Por exemplo, precisamos considerar as características das comunidades, seu território e seu modo de vida, seus conhecimentos e suas práticas culturais. Tarde. Bom, eu vou dar ênfase na continuação sobre o que o meu colega falou, Felipe, sobre a resolução, né, a número 1 de 3 de abril de 2002, né, que ela pauta a questão sobre a importância da educação do campo, como ela se faz importante. Então, dentro de tudo já que o meu colega falou, eu vou falar um pouco, né, também sobre o que essa resolução ela vai trazer, né? Ela vai estabelecer, né, uma orientação para o que a educação, né, oferecida às populações de campo considerem suas necessidades sociais, culturais, econômicas e territoriais. Ou seja, essa resolução ela diz que a educação do campo ela tem que ter um olhar com mais cuidado, mais especial no caso, né? Porque ela é uma educação diferente da educação urbana. Ela passa por muitos desafios, é uma realidade totalmente diferente do que a educação urbana vive, né? Então, a resolução, ela fala que a gente não deve, né? Ou seja, não deve ser visto como coisas iguais, porque ela é uma educação diferente, né? Por estar em contexto ribeirinho, por apresentar uma realidade diferente, por estar em um contexto diferente. Então, não deve ser igualado, né, à educação urbana, né, que é totalmente diferente. Então, aqui, a lei ela vai dizer que
que, como meu colega já falou, né, sobre aqui a educação do campo, né, das águas e da floresta, né, ela fala sobre a questão das diretrizes, né, operacionais, que é a educação básica nas escolas do campo, né, que é de suma importância. Ela define também, no parágrafo único, né, que é o artigo 2, um dos mais importantes, definir a identidade da escola, né, a identidade da escola do campo, a partir da vinculação da realidade aos saberes, né, dos estudantes, dentro da realidade em que eles estão inseridos, né. Por exemplo, não pode comparar, né, um ensino de uma educação no campo, né, de uma escola em campo, como na urbana, né, que é totalmente diferente. A gente vê que lá o ensino tem que ser totalmente voltado para a realidade que condiz a eles, né. Os ensinamentos, né, eles devem ser pautados de acordo com que esses alunos estão vivenciando ali, pelo contexto deles, do dia a dia, né, em que eles estão inseridos ali, que é na escola de campo, né. Aí aqui também eu vou dar só uma complementação, porque o meu colega, ele já falou praticamente, ele já explicou um pouco mais, né, sobre, eu vou dar só algumas pautas mesmo sobre a importância de cada um. Aqui também ela vai falar sobre a questão da educação escolar indígena, né, que ela fala sobre, que é o artigo 2, né, que determina que essas diretrizes, né, os projetos das escolas do campo, né, de acordo com que, como eu disse, né, de acordo com a realidade, expressamente, né, colocando a educação indígena dentro dessa pauta. Ela também é importante porque ela determina, né, no artigo 5, as propostas pedagógicas que consideram a diversidade cultural e ética, ou seja, ela tem que adequar, né, as suas pautas às propostas, né, pedagógicas que consideram a diversidade, né, daquele local, a cultura e a cultura étnica também, né, das comunidades ribeirinhas. Sobre o currículo, né, como esse currículo ele pode se adequar, né? Então o currículo ele tem que considerar, né, os saberes, a realidade e a identidade dos estudantes do campo, né? Ou seja, tem que ter um currículo que se adeque, né, à necessidade e ao contexto da educação do campo. Aí, como também ela, aqui no artigo 5, né, ela valoriza, né, a diversidade, né, cultural, social, econômica e ética. Permite também a flexibilidade, né, do calendário nos tempos e espaços de aprendizagem, né? Ou seja, um calendário, né, que paute a diversidade, né, cultural aqui que as comunidades vivem, né? No caso, um calendário que mostre, né, que seja pautado especialmente para eles, porque é totalmente diferente. Também a valorização, né, da diversidade cultural, né, o conhecimento do campo, que é no artigo 13, né, a gestão democrática e a ciência e a tecnologia, né, que elas têm que andar em conjunto, né, para poder se ter uma valorização mais diversificada, né, da cultura, né, do conhecimento, desse conhecimento do campo, que ele precisa ser valorizado, porque ele não pode ser visto como algo inferior. A educação do campo ela não pode ser colocada como inferior. Ela é uma educação que ela precisa de um olhar com mais carinho, com mais importância. Só que o que a gente vê
dentro do que está na resolução e do que acontece na realidade é totalmente diferente. Aqui na resolução está tudo o que tem que ser pautado, o que é o direito, mas a gente vê que na maioria das vezes não é isso que vai acontecer. As escolas não vão ter esse olhar, elas não vão ter essa valorização. A gente vai ver uma grande, não posso falar, um grande abandono, na maioria das vezes, né? Um grande abandono sobre a questão da valorização, né, da educação do campo, o que traz uma grande dificuldade, né, para a maioria dos alunos, né, que estão inseridos dentro dessas escolas do campo, o que traz para eles vai trazer dificuldades, vai trazer um certo afastamento, né, do ensino, né, que eles deveriam, né, receber, e o que é direito deles, né, que nós temos aqui, né, uma resolução dizendo que é direito, mas o que a gente vê é que isso não, muitas das vezes, vai entrar em vigor. A gente vai ver totalmente diferente, nós aqui, pertencentes aqui ao Amazonas, a gente vê como isso muitas das vezes não vai ser pautado, né, dentro das escolas do campo. E a grande dificuldade que esses alunos vão enfrentar, né, no decorrer, né, do seu ensino, né, do seu processo de aprendizagem, né, dentro da escola, que o que deveria, né, ser por direito dele ser feito, né, não é feito. Então, os mais prejudicados dentro disso tudo são os alunos que não vão ter um aprendizado, né, totalmente ali pautado para a cultura, para a realidade em que eles estão inseridos. Eu passo a palavra para o Felipe, se ele quiser complementar mais algo também. Queria falar só sobre o parágrafo 2, né? Sobre a questão dos saberes dos estudantes. Quando é abordado, né, sobre que muitas das vezes o estudante, a escola, na verdade, não traz esses saberes dos estudantes. Porque os estudantes, muitas das vezes, eles têm o conhecimento da realidade dele, né, da comunidade. Por exemplo, aqui, o estudante pode identificar o período de cheia e de seca do rio. E muitas das vezes não é levado em consideração. Paulo Freire, ele traz muito bem isso, né? Ele enfatiza que o estudante já traz uma bagagem, sabe? A valorização dos conhecimentos ancestrais, dos conhecimentos, né? E também, muitas das vezes, o aluno, ele consegue conhecer, né, plantas utilizadas pela comunidade. Muito bem que traz, né, nas disciplinas, como saberes tradicionais, que enfatiza isso, que os conhecimentos da comunidade, do aluno, é importante. Muitas vezes a escola o PPP da escola, ela não abrange isso, né? E por isso que, ultimamente, eu acredito que deve ser lutado para isso, para a implementação do currículo, né? Esses saberes, porque, assim, como seria de alegria saber que esses conhecimentos, né, eles não estão sendo deixados para trás, mas sim que eles estão sendo agregados no currículo da escola. Porque quando o aluno consegue se encaixar na escola, não tem essa desistência. Muitas das vezes, na própria comunidade, os professores vindo da cidade trazem um conhecimento, digamos, do mundo afora, e não prioriza os conhecimentos daqui. Aí o aluno acaba, digamos, não consegue assimilar isso e acaba perdendo esse interesse, sabe? E como seria alegre trabalhar a questão de conhecer histórias contadas pelo mais velho, né? Como seria interessante, né, o professor enfatizar isso em uma escola da comunidade, o professor fazer uma atividade que possa valorizar essa história. Por exemplo, seria interessante: alunos, vocês vão até seus avós
e tento identificar as histórias que eles têm e transcrever isso. E quem sabe isso vem ser uma história, né? Muitas vezes tem histórias que não estão escritas no livro, nem nada, mas só que são importantes. Então, o saber do estudante é importante. Eu vejo, e também quando o artigo 2, ele aborda sobre a questão da memória coletiva, né? Quando a gente pode dar um exemplo, quando uma escola pode desenvolver uma atividade que, como eu disse, uma entrevista dos avós ou pessoas mais velhas que a comunidade para conhecer a história daquele lugar. Ou seja, uma escola pode desenvolver uma atividade em que o estudante entrevista seus avós ou pessoas mais velhas da comunidade para conhecer a história daquele lugar. Ou seja, quão rico seria, né? Quão rico seria tirar os conteúdos da comunidade, tirar o conteúdo dali da realidade, né? Não precisar pegar um livro didático, não que não seja importante, é importante, mas pegar o conteúdo da comunidade e transformar ali, ter essa dinâmica, né? Eu vejo que isso é muito interessante. E quando também, no artigo 2, ele aborda sobre a ciência e a tecnologia, né? Mas só que não, de fato, significa abordar os conhecimentos tradicionais para utilizar somente a ciência moderna. Mas sim, a ideia central da ciência e a tecnologia é que o estudante pode estudar os conhecimentos tradicionais sobre determinada planta. Ou seja, como eu fiz a disciplina de saber tradicionais, né? A gente aprendeu sobre as plantas e aprendemos que a gente tem os conhecimentos, mas não que não seja comprovado pela ciência, não seja importante, tem sua valia. E ao mesmo tempo, pesquisar cientificamente suas características, seus usos, sua importância ambiental. Ou seja, uma planta, ela pode ser importante, né? Tanto por conhecimento tradicional como por conhecimento científico. Quando o professor, na verdade, traz isso para a escola, né? Fazer uma pesquisa sobre as plantas, e quando o aluno aprende, digamos, os dois conhecimentos, tanto o científico como digamos, tradicional, fica rico, digamos, é muito importante saber isso, porque ele vai saber cientificamente qual é a característica da planta e empiricamente ou tradicionalmente como ela é determinada. E assim, eu acredito que essa resolução ela aborda muito disso, muito da realidade, ela prioriza muito a realidade do que a gente está inserido, né? A realidade amazônica. E se a minha colega quiser complementar com alguma coisa a mais. Bom, para finalizar aqui, né, que nós estamos nos minutos finais, né, sobre a nossa resolução. Bom, no mais ver sobre isso, né, a nossa resolução, né, ela vai trazer muito essa questão da pesquisa, né, dentro do que a educação, ela deve ser considerada, né, totalmente, a escola de campo deve ser considerada, né, dentro da sua realidade, né, com a realidade social, cultural, econômica e territorial, né, dos alunos. Então, no mais isso, né, a nossa resolução, ela pautou, né, essa questão de saber, né, a importância que a educação do campo tem e de como ela deve ser mais valorizada, né, e deve ser mais reconhecida, e dentro da realidade social, né, de cada aluno, de cada território, e é isso. Eu queria, só para finalizar, né, ler um pequeno texto aqui, para uma síntese, né, a síntese que diz: para concluir, podemos compreender que a resolução, que é o Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica, número 1, de 3 de abril de 2002, representa um marco importante para a educação do campo, porque reconhece que a escola precisa estar vinculada à realidade dos sujeitos, ou do aluno, e das comunidades onde está inserido. Então, ao longo dos artigos que a gente foi lendo, né, e analisamos, percebemos que a valorização dos saberes dos estudantes, da cultura, da identidade e da diversidade do território e da participação da comunidade
na construção da educação, a resolução também permite pensar uma organização mais adequada dos tempos, espaço, currículo e prática pedagógica de acordo com as características de cada comunidade. Isso se relaciona diretamente com as nossas pesquisas, porque quando pensamos na realidade amazônica, especialmente na comunidade do campo, das águas e da floresta, não podemos separar a escola da vida da comunidade. Os conhecimentos que os estudantes trazem de sua família, de seu território, também são importantes para o nosso processo educativo. Nesse sentido, podemos concluir que a educação do campo não deve simplesmente reproduzir um modelo urbano, mas construir uma educação contextualizada que dialogue com os saberes tradicionais, com o território, com a cultura e com a necessidade do sujeito. E é justamente essa relação entre escola, comunidade, conhecimento e território que consideramos fundamental para nossas pesquisas. E para trazer a reflexão a partir da fala do Felipe, né? Acho que estava lendo aqui o material, e a gente pensar nessa resolução 1, né, que ela menciona, inclusive, o aspecto da ciência e da tecnologia no campo, né? É uma das coisas que eu penso que tem que ser uma preocupação muito evidente, assim, muito, muito tangente dentro da educação do campo, porque quando a gente pensa políticas educacionais, né, currículo, tudo isso, tecnologias eu estou pensando não só tecnologias online, offline, mas como um todo, tudo que é técnica, né, fruto de um processo de acúmulo de conhecimento social e tecnológico, a gente tem que pensar se no território cabe determinadas tecnologias, né? A gente vai pensar, por exemplo, uso de recursos informacionais, né, que são mediados por tecnologia, no caso, computador, software muitas vezes que são complexos, que não dão conta do que é expresso nesse território, nessa escola do campo, das águas e da floresta, né? Mas pensar nisso a partir do que o próprio campo emana do processo de territorialização dele, né? Eu gosto muito de sempre pensar nessa categoria da territorialidade, né? Então, entender, será que, por exemplo, hoje pensar educação do campo pensar, por exemplo, no ensino de geografia, no ensino de ciências, orientados a partir do que emana desse território, né? Obviamente, a gente é amarrado dentro de uma estrutura de política pública, né? E aí eu acho que vale a pena a gente pensar a partir da perspectiva materialista histórico-dialética do Karl Marx, né? Que é uma construção material, né? Mas também, da mesma forma, como o Deleuze vai falar, a gente pode pensar políticas públicas como linha de fuga, né? Para fugir desse processo que condiciona a gente pensar essas educações que não são vinculadas ao nosso território, que são transportadas, né, importadas e implantadas de outros locais, né? Talvez uma das coisas que eu sempre bato muito na tecla, quando a gente tem formação de professores aqui na região do Alto Solimões, as secretarias trazerem professores de fora, né? Professores para dar formação. Mas será que não seria importante a gente começar a evidenciar o processo de formação através de professores locais, né? Por exemplo, aqui a nossa colega Neide Mara, né, tem experiência na educação do campo e na educação indígena, né? Como é que hoje a CEMED de Santo Antônio de Sá mobiliza a prática profissional dela para pensar a formação desses professores, né? Então, tentando articular ciência e tecnologia. Eu gosto muito de pensar aquela obra do Estevão Mesaros, né, de Educação para Além do Capital, usar como metáfora, né, educação para a vida, né? A gente entender a relação dessa educação do campo com o contexto ribeirinho, do contexto indígena, né? Porque talvez em alguma medida, apesar de não querer parecer muito romântico, mas o Ailton Krenak tem muita razão quando ele fala, né, que o futuro ele é ancestral. Então a gente pensar numa educação territorializada é pensar futuros possíveis, algum processo de esperança, né, de crença de que, enfim, a gente vai melhorar. Essa é a minha contribuição, tá, professora? Obrigada, professor. Nossa, a gente vai precisar muito da tua colaboração, contribuição, né? O professor Luiz é dessa área, né? Então, as tecnologias, para a gente, dentro desse projeto, viu, professor? E aí o professor também faz parte agora do OBECAS, oficialmente, né? Com a portaria que
que já foi formalizada, já saiu a portaria. Muito bem-vindo ao nosso coletivo, tá bom? E a gente vai nesse propósito aí de ir avançando, né, em parceria, e realmente muitas questões que a primeira diretriz, né, da educação do campo, essa diretriz de 2002, avançou bastante nesse sentido, né, que traz aí um conjunto de parágrafos e artigos voltados para essa valorização, né, e trazendo aí os itens que a dupla trouxe, né, muito bem posta. Aí eu queria que os meninos pudessem falar, ou quem tiver pergunta também, tá bom? Uma das coisas que apareceu bastante foi a questão da educação urbanocêntrica, né, dessa coisa que o professor também Luiz traz para nós, para a gente pensar a partir do território, né. Então, essas escolas, quando pautada na nomenclatura e os princípios e as concepções da educação rural, há uma educação muito urbanocêntrica, né, que significa trazer o projeto político-pedagógico lá da área urbana, trazer todas as matrizes e diretrizes para dentro da área rural, né, para a educação, para a escola da área rural. Então, é como se fosse, eu lembro muito da tese da professora Valéria Weigel, acho que ela já está aposentada hoje, que dizia escola de branco e maloca de índio, então, de indígena. Então, é muito interessante, porque faz a gente pensar que, muitas vezes, né, é uma escola urbana, com princípios urbanos, né, sem considerar o território, sem considerar que naquele espaço não é só um espaço, mas tem vida, tem pessoas, né, tem diferentes práticas, né, que contribuem para a sustentabilidade, né, para manter a floresta em pé, princípios da agroecologia, muitos saberes e fazeres ricos e potentes que podem ser utilizados, como bem a dupla colocou, no currículo da escola, né? Então, parabéns à dupla, né? Agradecer muito ao professor Luiz. Naslene está inscrita, né, Naslene? Pode ficar à vontade. Não é precisamente uma pergunta, é mais uma colocação, né? Assim, quando a gente lê, né, as diretrizes operacionais, aí surgiu um pontinho aqui na minha cabeça, porque ela é as diretrizes operacionais, né, para a educação do campo, mas se a gente for levar, que nem foi falado, para território, né, esse contexto, assim, de território, porque a gente sabe que quando a gente fala em educação do campo, os campos, eles são diversificados, né, o campo da nossa região, a escola, né, a população do campo da nossa região é diferente da população do campo lá do sul, digamos. Então, assim, eu não sei se os municípios, né, eles fazem um outro documento tendo em vista, né, essas diretrizes, porque até mesmo aqui em Benjamin, se a gente for levar em conta, né, que a diretriz fala assim, que a educação do campo, né, ela não deve ser igual, né, a educação da cidade, né? Mas também a gente tem que parar para pensar um pouquinho que a educação nos campos aqui da nossa própria cidade, né, da nossa própria região, elas tendem a ser diferentes, né? Porque um território não é igual ao outro. Muito boa colocação, né? Realmente, essa questão dos diferentes campos, né? Que há qual é o campo da educação do campo, né? E quando a gente olha, e realmente eu faço uma provocação dessa na minha dissertação, a gente não se vê, né, quando fala educação do campo, porque realmente o movimento ele surge lá para o Centro-Sul, né? Então o campo de lá é diferente do campo daqui, como eu falei no início. E aí quando a gente traz o nosso território, esse texto ele é de 2002, então assim, ainda não se tinha um acúmulo que a gente tem hoje para pensar a educação do campo fora do campo Centro-Sul, né? Então, e aí começa todo esse movimento. Se a gente for comparar a legislação de agora, essa legislação de 2002, que foi a primeira diretriz, né? As diretrizes operacionais da educação do campo, né? E com a de 2008, que são as complementares, com a atual, por exemplo, o Pronacampo atual, né, que não deu tempo de colocar nesse material, mas vai ser material para o próximo grupo de estudo, já há nomenclatura educação do campo das águas e da floresta,
né? Então, assim, a ampliação dessa terminologia não foi uma questão intencional mesmo, por conta disso, para dar conta de tentar não colocar todo mundo no mesmo pacote, mas que desse esse entendimento das diversas territorialidades que contém, né, o Brasil. Né? Então, assim, e são diretrizes. É claro que a partir dessas diretrizes, desses caminhos aí, desses preceitos operacionais, cada estado, né, o Amazonas ainda não tem, a gente está nesse processo de elaboração e aprovação. Cada estado vai fazer também, vai aprovar as suas diretrizes estaduais, e assim sucessivamente os municípios também vão fazer essa aprovação. E você tem toda a razão, né? Por isso que entra na nomenclatura, que é essa ideia realmente de dar essa voz a essa diversidade, de reconhecer que há essa diversidade, né, de campos e territórios nos diferentes espaços aí, territórios que contém o Brasil, tá bom? Então, realmente, no Alto Solimões, em Benjamim, é uma diversidade de campo, né? De espaços, de comunidades, né? De povos, né? De populações que compõem. Então, por isso que todos os trabalhos devem ser a partir desses territórios que o professor Luiz traz para nós, né? Trazer muito essa ideia, esse conceito de trabalhar com o pé no chão desse território, né? É o território que vai nos dizer, que vai trazer, que vai demandar, né? A partir disso que a gente já constituiu nesses anos aí de trabalhos. Mas muito boa a sua questão, tá bom? Momento de diálogo, tá? Esse momento, por mais que a gente não esteja presencial, mas a gente consegue fazer esse diálogo. Sou Mário. Boa tarde, colegas acadêmicos, pesquisadores, professores. Né? Somente questionar, não é para me prolongar muitos, né? A relação que sempre vem assim, analisando, refletindo, quando se trata a relação de diversidade, porque, na verdade, como eu coloquei no chat, não está concretizado na realidade. E eu acho que o Brasil ainda, como sempre eu chamo ela, na parte da educação, ela se olha na sua própria face, no seu própria beleza apenas, né? Ela não enxerga de ver outros grupos, né, que não existe, que o Brasil, um território, ela é formado de diversidade. Então, até agora, a educação brasileira, ela não consegue construir junto. Ela ainda tem esse medo de repassar do que a própria Constituição, do que a própria diretrizes fala da autonomia, né? Diante disso, o Brasil, a educação brasileira, ela continua com a visão, né, de eurocêntricos, de racista, melhor dizer, né, preconceituoso ainda, continua porque ela não quer, né, qualquer pessoa que chega de gerenciar em cada departamento da educação, como se fosse, né, ainda na época da ditadura, né, de comandar, eu que manda, eu que faço isso. Tem essa visão ainda, né? A gente, muitas das vezes, todos os povos, pessoal do ribeirinho, pessoal do campo, enfim, dos outros da localidade, querem sair do lugar da gaiola para elas já tentar transmitir esses conhecimentos, essa educação que está lá na base, né? Hoje, eu sempre me pergunto, próprio eu mesmo, né? Poxa, será que se um dia a gente se tornar um agente, né, representante de uma instituição maior, será que eu vou fazer a mesma coisa de não atender a demanda de acordo com o que está lá na Constituição?
está lá no OIT, está lá no LDB, né? Hoje, a secretaria, como a professora Jarliane falou, não somente aqui de Benjamin Constant, mas em todo o Brasil inteiro. O território brasileiro, ela doente ainda com esse pensamento muito eurocêntrico, né, de educação ditatorial. Muita gente fala que nós já saímos da ditadura. Não é um engano só. Nós estamos aí vivendo, né, até próprios parentes, o indígena, o pessoal ribeirinhas, do campo, também influenciado com esse tipo de educação, e quando ela ocupa, continua com essa mesma visão. Isso, professora Jarliane e outros professores que estão presentes, até quando que nós podemos trabalhar em comunicação, em diálogo, de construir junto? Essa é a minha pergunta, né? Minha dúvida está na minha cabeça ainda. Poxa, porque quando se trata da formação, primeiro nós temos que começar na formação dos professores. O agente tem que se organizar, né, pedagogicamente. A pedagogia daqui do município, de outro município, tem que começar a se organizar para poder fornecer o ofertar daquele curso, preparar os formadores de opiniões, os mediadores lá do Bases. Porque se não tiver formação específica, com certeza vai continuar, né, igual o peixe morto da sociedade. Obrigado. Obrigada, professor Mário. Sempre com as intervenções muito, muito interessantes e potentes, né? É uma pessoa, um profissional, um pesquisador que fala de dentro, né, do chão, realmente, da escola, da comunidade indígena ticuna. E agradecemos muito as suas contribuições sempre, tá, professor? Eu acho que eu entendo bem esses nossos anseios, né? A gente que já vem trabalhando aí no campo da educação, do campo escolar indígena, a gente às vezes se desespera, né? E fica com essa angústia, né? Porque há muito tempo. Imagina o tempo que tem a LDB, né? O tempo que tem aí todos os planos de 10 em 10 anos, e a gente percebe muito retrocesso, né? A gente às vezes avança e depois vem um retrocesso enorme, e realmente implementar o que está escrito é muito difícil, né? Como colocaram aí no chat. Eu acho que a gente precisa não perder essa esperança, né, de continuar. Eu acho que a partir dessas pequenas ações aqui entre nós já são passos grandes, né? Imagina que cada um sendo professores, daqui a pouco os futuros professores vão saber que isso aqui não pode ser assim, né? Vão ser aquelas pessoas que, como você bem coloca, né? Às vezes eles conhecem, né? Têm a formação, mas quando chegam lá são corrompidos, né? Pelo sistema, por tudo que a gente percebe aí com essa educação neoliberal. E às vezes nem percebe, ou então às vezes tem muitos, a gente se coloca nesse lugar também, a gente às vezes fecha os olhos, a gente sabe que está equivocado, que está longe da legislação, mas às vezes a gente se sente impotente, né, para lutar, que a gente não se sinta impotente, que a gente continue com esse fervor, com essa vontade, né, e fazendo a diferença em pequenas ações. Eu acredito muito nisso, né, que não precisa ser aquela coisa grandiosa, mas que a gente possa, a partir desse grupo de estudo, lendo, estudando, conhecendo, a gente já pode modificar realidades. Eu acredito muito nisso, porque é a nossa prática também, né? A gente é professor e pesquisadores, que apareça isso tudo, né? Que não seja uma lei morta, né? Uma lei fria, mas que a gente consiga, de certa forma, nós também estarmos implementando esses pequenos passos aí na nossa vida profissional e pessoal, no movimento social, nos movimentos culturais aí que a gente está pertencente. A próxima vai ser a Inês e a Glenda, eu também contribuí,